E aí, você já começou a pensar em 2026? A pergunta que todo ano se repete é: tá cansado de recomeçar do zero todo ano? A gente chega em dezembro exausto, jurando que agora vai ser diferente, compra um planner novo, faz lista, escolhe uma frase de efeito e promete que no próximo ano tudo vai mudar. Mas antes mesmo do carnaval no Brasil ou aqui de fevereiro ou março, a sensação é a mesma. Correria, autocobrança, comparação e a impressão de que nada realmente começou. Talvez o problema não seja só a falta de foco. Talvez o problema seja tentar começar de novo, mas carregando tudo aquilo que já tá velho. Carregando muitas vezes o cansaço, as pendências, as promessas que ficaram pela metade, a expectativa de ser a nova versão de si mesmo, como se precisasse provar algo pra alguém muitas vezes. Hoje eu quero te mostrar um outro caminho, um jeito mais real de recomeçar, não do zero, mas a partir daquilo que você já construiu. Porque o verdadeiro reset, o verdadeiro recomeço, não é sobre apagar tudo. É sobre sustentar o que importa, soltar o que pesa e alinhar o que ficou torto no meio do caminho. E para te ajudar a colocar isso em prática, eu preparei um guia gratuito aqui que se chama The Empowered Routine, ou uma rotina de poder e consciência. Não é só um planner como tem muitos por aí, nem uma lista de tarefas como outras que talvez você já até tenha feito. Eu preparei um material muito especial com conteúdo e perguntas simples para você entender o que deve continuar fazendo, o que precisa encerrar e o que quer fortalecer no ano novo. E assim ter um 2026 leve e incrível. Fica comigo aqui até o final que eu vou te explicar como baixar o seu guia. Mas antes, respira fundo comigo. Vamos olhar para esse recomeço de um jeito diferente. Sem peso, sem pressa e sem a necessidade de provar nada para ninguém. Eu só peço que você tenha presença e direção. Muito provavelmente você já tenha ouvido a expressão Ano Novo, Vida Nova. A gente foi ensinado a acreditar que o primeiro dia de janeiro é um portal mágico. Como se do nada o relógio virasse e tudo que pesava simplesmente ficasse para trás. Mas a vida real não obedece ao calendário, ela obedece à consciência. Você pode mudar de rotina, de planner, de cidade, mas se você não mudar a forma como se relaciona com o seu tempo, tudo se repete. Ah, mas eu quero recomeçar do zero. Tudo bem, mas será que você quer mesmo? Ou você só quer um alívio para a culpa de ter parado no meio do caminho muitas vezes, de ter começado projetos e não ter terminado? Recomeçar nunca é um problema. O problema é repetir a estagnação com outro nome. O verdadeiro recomeço não acontece quando o ano muda, quando o 1º de janeiro vem, mas quando você muda a maneira como olha para sua própria história. A maturidade não é sobre virar uma nova versão do dia para a noite, mas sim integrar as versões que já te trouxeram até aqui. Então talvez o que você precise agora não é de uma vida nova ou de somente um 1º de janeiro, mas de uma vida mais consciente, uma vida que caiba em quem você é hoje e não em quem você talvez tenha sido muitas vezes obrigado a ser até agora. Recomeçar não tem nada a ver com deletar tudo. Recomeçar é redefinir aquilo que sustenta quem você quer ser. Não é apagar um arquivo e arquivar o que você já cumpriu até agora. Esse recomeço consciente que eu tô falando é quando você para de tentar só começar de novo, mas começa a continuar com sabedoria. É quando você olha para trás com gratidão, entende o que te trouxe até aqui e escolhe de propósito o que você quer levar adiante. Para mim, um recomeço verdadeiro é como se fosse uma faxina emocional. Você não joga fora a casa inteira, você simplesmente limpa o que acumulou e deixa espaço pronto para respirar de novo, para colocar coisas novas. E agora eu vou te dar uma pequena prévia do material que eu preparei e quero te convidar a fazer um exercício simples, mas poderoso. Eu quero que você pegue um papel e divida em 3 partes. Uma parte vai ser o que eu quero soltar, o que eu quero deixar para trás, tudo que pesa, cansa, já cumpriu o seu ciclo. A segunda parte vai ser o que você quer manter, aquilo que te faz bem, aquilo que faz sentido. E a terceira parte é o que você quer fortalecer. Então aquilo que te impulsiona, te aproxima de quem você quer se tornar, coisas novas que você está descobrindo, talvez algo que você já começou ou algo que você pretende começar. Tem algo muito parecido lá no material que eu preparei para vocês, mas depois eu vou deixar o link aqui embaixo e explicar como vocês baixam o material completo. E esse exercício que eu acabei de dizer, você pode fazer agora mesmo, com o que vier na tua mente, não precisa pensar muito. Na verdade, quando a gente para um pouquinho e escuta o nosso corpo, a gente já sabe o que não cabe mais, o que a gente quer, o que faz sentido. E como eu falei, o recomeço consciente, ele não começa com um novo plano do zero. Ele começa com uma escolha simples, que é sustentar o que importa pra você e soltar aquilo que já tá pesado demais. Eu não sei se mais alguém já teve essa sensação, mas em 2025 eu pensei muito sobre não viver tentando acelerar um tempo que tem outro ritmo. Muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam rápido. Enfim, muitas vezes essa vai ser a maior causa do nosso cansaço. Essa insistência em querer que a vida ande numa velocidade
que às vezes não é a velocidade que as coisas estão acontecendo, às vezes a gente tá ansioso. E quando eu me mudei pro Canadá, eu tentei manter o mesmo ritmo do Brasil, eu falei isso em outro vídeo. E aí o trabalho intenso, produção constante, 1000 coisas acontecendo. E são muitas diferenças mudando de país. Por exemplo, aqui o inverno chega cedo, o sol se põe às 4 da tarde. E a vida começa a pedir outro tempo, pausas. No começo eu confesso que eu resisti um pouco. Achei que eu tava perdendo o foco, que eu tava desanimada. Mas eu aprendi foi o contrário. Eu tava aprendendo a respeitar o tempo da vida, o tempo da estação. E a presença, quando a gente tá realmente presente, isso não tem nada a ver com fazer menos. É fazer o que importa, no tempo certo das coisas acontecendo. E a coerência, ela é quando o que você faz lá fora combina com o que você sente aqui dentro. Então eu comecei a perceber essas pequenas mudanças das estações, as pequenas dinâmicas da minha vida e a entender que eu não estava deixando nada para trás, eu estava só vivendo outro tempo, outro momento. Eu sempre fui muito produtiva e teve um dia que eu percebi que a minha pressa de voltar a render como eu rendia no Brasil estava me afastando de ter paz. No fundo não era a produtividade que eu queria. Era isso que eu falo constantemente aqui. Eu queria presença. Era sentir que o que eu estava fazendo fazia sentido pra mim. E desde aquele momento, a minha forma de viver, trabalhar, planejar as coisas aqui no Canadá mudou completamente. Hoje, antes de pensar em uma meta, em alguma coisa que eu quero atingir, eu me pergunto: isso é coerente com a mulher que eu quero continuar sendo? Isso é coerente com esse momento da minha vida? E essa pergunta sozinha já muda tudo. 2026 não precisa de uma nova versão de você. Ela precisa da sua versão mais consciente. Aquela que aprendeu com 2025, que sabe o que não quer repetir e que finalmente entendeu que o ritmo certo é o que você consegue sustentar com leveza. E essa leveza que eu tanto falo, a presença, tem algo relacionado a isso que eu quero falar com vocês. É o que eu chamo de meus 3 pilares de sustentação. São o que me mantém firme mesmo quando o mundo muda tudo de novo, sabe? Então tem a ver com o ritmo, que é como eu quero viver. O ritmo é sobre energia, não é sobre velocidade. É acordar e se perguntar: qual o ritmo a minha vida precisa hoje? Tem dias que você corre muito, tem dias de muita força, tem dias de pausa, dias de introspecção. E saber respeitar esse ritmo é saber que você pode se mover sem se violentar, sem se puxar demais, quando às vezes você tá até sem energia. O segundo pilar é a rotina, é o que sustenta isso. A rotina ela não é uma prisão, ela é uma estrutura. É aquele chão que você pisa para ter liberdade de viver bem. São os pequenos compromissos que te mantêm conectada. Treinar, se alimentar com presença, escrever, orar, meditar, respirar fundo antes de responder numa situação delicada. A rotina certa é aquela que sustenta o seu ritmo, não que te obriga a performar o tempo todo. E o terceiro pilar é a identidade, que é quem eu quero me tornar. Tudo que você faz, de um jeito ou de outro, reforça quem você acredita ser. Então, antes de planejar o que você quer fazer, decide quem você quer ser. E se pergunta: essa meta aqui, isso que eu quero fazer, representa quem eu sou? Ou quem eu tô tentando agradar com isso? Por que eu tô querendo fazer isso? E esses 3 pilares, ritmo, rotina e identidade, são o mapa que eu uso para ajustar a minha vida toda vez que eu me sinto em dúvida ou até mesmo perdida. E é esse mesmo mapa que eu coloquei para você dentro desse guia, que eu vou deixar aqui para vocês fazerem um download. Lá tem espaço para você escrever seus próprios pilares, tem um exercício rápido para transformar a intenção em prática, porque planejar o próximo ano não é sobre preencher páginas, mas é preencher a sua vida de sentido. Agora que eu te expliquei esses pilares, vem a parte mais importante: integrar. Não adianta cuidar da mente, de objetivos aqui dentro, mas ignorar seu corpo. E nem cuidar do corpo e esquecer do espírito. O equilíbrio real é quando as 3 partes se conversam. O corpo mostra o que a mente ainda não entendeu, a mente organiza o que o corpo sente, o espírito dá propósito a tudo isso. E para mim essa é como uma fórmula de leveza, presença física, clareza mental e uma fé que é viva. E para te ajudar a colocar isso em prática, eu quero te deixar 3 perguntas que estão lá no meu material para você baixar e que vão mudar completamente a forma como você se organiza. Para o seu corpo, o que te faz se sentir vivo? Talvez seja esporte, como para mim, talvez seja dançar na cozinha, caminhar em silêncio, sentir o vento no rosto, sentir o calor do sol. O corpo é o primeiro a te avisar quando algo está errado. Você só precisa aprender a escutar. A segunda questão é a mente. O que você quer aprender ou desaprender para esse próximo ano? Às vezes o que mais te trava não é o que te falta saber, mas é o que você insiste em repetir e já não te cabe mais. Talvez seja a hora de desaprender a controlar tudo, a tentar ser perfeito o tempo todo, a se comparar, de desapegar de alguns sentimentos, alguns padrões de pensamentos. E a terceira esfera é o espírito. E a pergunta é: o que eu quero sustentar? Não é só sobre religião, mas é sobre conexão. Aquilo que te ancora quando tudo muda. A prática da fé, da gratidão, a prática silenciosa de confiar. E essas 3 perguntas são bússolas para mim. Quando o meu corpo fala, eu aprendi a escutar.
Quando a minha mente começa a acelerar, eu aprendi a respirar. E quando o meu espírito se silencia, fica em paz, eu aprendi que eu posso confiar. E é por isso que eu te digo, não é sobre recomeçar do zero, é sobre se reconectar com o que já é inteiro para você. Então, antes de planejar 2026, respira, fecha os olhos e se pergunta: o que realmente merece continuar comigo? O que realmente está nessa minha versão que eu quero me tornar? Porque a verdade é que a gente não cansa de recomeçar. A gente cansa de se perder no meio do caminho. Você não precisa de uma nova versão de si. Você precisa muitas vezes se reencontrar dentro da versão que já existe. E talvez esse seja o verdadeiro recomeço. Voltar para sua casa que já está dentro de você. E para te ajudar a fazer essa reflexão se tornar prática, é por isso que eu fiz esse material com muito carinho, para te ajudar a transformar essa reflexão em prática. Nele, você vai encontrar exercícios simples para limpar o excesso, sustentar o essencial e criar presença real no teu próximo ciclo do ano novo. Fazer o seu recomeço com calma, não para começar diferente, mas para continuar com mais consciência. Porque o que vem da pressa cansa a gente, mas o que vem do ritmo, isso sim permanece. E 2026 não precisa ser o ano em que você muda tudo, como muitas vezes a gente quer fazer, mas pode sim ser o ano em que você finalmente sustenta quem você já é. Se lembre que o novo ano não é só sobre começar de novo, mas é sobre continuar também de forma consciente. Se você ainda não me segue no Instagram, dá um pulinho lá, é bru.barbaraM, eu também sempre compartilho conteúdos, outras coisas lá. Depois baixa o material no link aqui embaixo, é um PDF, eu sugiro que você imprima e escreva, porque muitas vezes colocar energia, sentimento ali na escrita também ajuda o teu cérebro a trabalhar a favor daquilo, os teus sentimentos se inclinarem para aquilo, mas você também pode preencher no computador como for mais fácil para você. E depois me conta aqui como é que foi, se você conseguiu preencher o material, se isso te ajuda de alguma forma. Logo eu volto por aqui e eu desejo que esse material contribua para que você tenha um 2026 maravilhoso e cheio de sucesso. Tchau, tchau.